Nunca mais você vai errar a peça do OAB na segunda fase da letra administrativa. Editor, coloca logo isso aqui, vai. Velho, se você souber essa linha do tempo, você não erra mais nada de direito administrativo. Por quê? Porque a partir disso aqui, sabendo a linha do tempo do que é um processo, você já mata a charada. Você fala, bom, qual a peça pode vir no OAB? Primeiro, eu posso colocar já outra questão aqui. Bota outro mapinha aqui, editor. Esse segundo mapinha aqui. Isso, aqui. Vai, escolhe mesmo. Coloca aí pra galera. Veja. Tá vendo isso aqui? Isso são as peças que são mais cobradas na OAB. Claro, a gente pode falar, professor, vai ser uma ação de procedimento comum ou vai ser um mandado de segurança? Geralmente é o que mais cai, tá? Mas como é que eu consigo fazer a distinção entre essas duas que mais caem, por exemplo, então até uma apelação, professor? Sabendo a primeira imagem, a linha do tempo, né? Quando você domina a linha do tempo do processo, você sabe exatamente agora como pode ser diferenciado por você qual a peça em direito administrativo e você não erra mais nunca. E isso veja, pô, massa, esse vídeo tá topado, de verdade. É de graça esse vídeo, na moral, é de graça. O cara vai ver tudo, assim, eu sei que nossos alunos têm muito mais que isso, mas o cara tá vendo tudo, ele não vai errar nunca mais a peça de direito administrativo, você não vai errar mais, tá? Você sabe disso, né? Tá consciente, beleza. Então, fica aqui comigo. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor do Estratégia OAB, Direito Administrativo. É uma grande satisfação estar aqui contigo para te apresentar como nunca mais errar a peça em Direito Administrativo no OAB. Mas, professor, você realmente vai entregar aquilo que promete tudo, né? E por isso já comenta aqui, se inscreve no canal de verdade, dá uma moral, deixa de frescura, bicho. Tá aqui de graça, nem para tu dar uma moral aí. Vai, dar uma moral aí e a gente começa. Vai. Olha, é o seguinte, tem duas formas de você aprender as principais peças nunca mais errar em direito administrativo. A primeira é sabendo a linha do tempo. Professor, qual é a linha do tempo? Veja, a primeira coisa, e eu ensino isso aqui de maneira muito aprofundada no nosso curso, né, junto com o professor Igor, a gente faz, olha, o processo em que você vai fazer a peça, ele já teve a petição inicial, ou seja, veja, a petição inicial, ela está aqui, ou seja, a pessoa propôs o processo. Se ele começa a narrar dizendo, pô, que o processo foi proposto, né? Depois que o processo foi proposto, já tem um processo inaugural, já não é nenhuma petição inicial. Você não vai propor uma ação de procedimento comum, você não vai propor um mandado de segurança, você não vai propor habeas data, nada. Por quê? Porque já está proposto. Então, se ele fala que já tem processo, é uma coisa massa, porque de alguma maneira você já percebe que você não terá que fazer uma nova ação. Isso já é um grande indicativo. Então, a primeira pergunta, para você até entender a nossa linha do tempo, é: já existe uma ação ajuizada? Se a resposta for sim, você fala, pô, velho, então eu já não tenho mais que propor novas ações. Aqui, agora abre os seus olhos, pode ser que seja uma contestação. Por quê? Porque já teve uma petição inicial, então pode ser que você vai fazer uma defesa. Então, segunda pergunta que você fala, bom, já existe uma ação ajuizada? Resposta: sim. Se a resposta é sim, significa que você não vai propor outras ações. Segunda pergunta: olha, a peça ela é uma contestação? Então você vai parar e falar assim, bom, já houve defesa, a ação está dizendo que fulaninho propôs uma ação, alguém apresentou defesa, aí você tem que ver e ler o caso. Se não houve defesa, cuidado, porque é um indicativo que pode ser agora uma contestação. E você vai fazer uma contestação na peça que ele diz. Você está narrando que vai ter, que entrou com mandado de segurança, que entrou com uma ação de indenização, então já fica mais fácil. Então, primeira pergunta, já existe ação ajuizada. Segunda pergunta, a peça é uma contestação, ou seja, já houve defesa. Se não houve, você vai fazer a contestação, você vai apresentar a defesa nos interesses de fulano que você está defendendo, vai direcionar o juiz da causa, você vai defender o autor que está, consequentemente, atacando algo, beleza? Show de bola. Se for contestação, a peça é relativamente simples, tá? Porque é só você ver cada argumento e buscar na defesa. Bem tranquilinho. Beleza? Voltamos para a linha do tempo. Na linha do tempo, você percebe que tem petição inicial, vai ter que ter uma decisão interlocutória, né? E depois tem a contestação. Veja, se tem uma decisão interlocutória, isso é muito importante, ela chama a atenção para você o seguinte: se há contestação, morreu, já não pode ser contestação. Se já existe uma decisão interlocutória, a gente vai para outro caso, porque provavelmente agora vai ser um recurso que você vai fazer. Se já houve uma decisão interlocutória, agora você vai ter que recorrer, você vai ter que entrar com um recurso para dizer: eu não concordo com essa decisão, meu cliente não concorda com essa decisão. Então agora a gente entra na esfera recursal. A esfera recursal vai dizer que provavelmente as peças que mais caem ou é um agravo de instrumento ou uma apelação. São as queridinhas da FGV. Um agravo de instrumento, ele vai ter que dizer para você que houve uma decisão interlocutória.
Então, por exemplo, o seu cliente ele está entrando com ação indenizatória, ele quer medicamentos contra o Estado, contra o município, contra a União, e ele perde, ele não conseguiu esses medicamentos com urgência, né? O juiz não deu por requisito de urgência. Então, perceba, se foi negado, você agora vai ter que entrar com recurso, agravo de instrumento, e ele vai para o Tribunal de Justiça. Porque, perceba que, entre a petição inicial, se há uma decisão interlocutória, vem editor, dá um jeito, coloca meu dedinho aqui naquele meme que tem em Paris, né? O cara fala assim, a Torre Eiffel, aí o cara tá aqui, bota ela aqui, bota ela aqui. Esse meme tá de ré pra rir, meu irmão. E quando você vai lá, é assim mesmo. Parece um bocado de gente colocando o dedinho. Você fala, meu irmão. Bom, te vira, editor. Veja, na decisão interlocutória, você agora vai ter agravo de instrumento. Então, se tem uma decisão provisória precária, você tem que entrar com agravo de instrumento. Você tem que recorrer a essa decisão precária para conseguir os medicamentos, por exemplo. Por quê? Porque o cara vai morrer. Tem que ser agora, para ontem. Agora volta para a linha do tempo. A linha do tempo fala petição inicial, depois fala contestação, depois tem réplica, razões finais, por último tem sentença. Perceba, para ficar bem mais fácil, se ele diz que houve petição inicial, se ele diz que houve contestação e agora, portanto, ele diz que proferiu sentença, o juiz proferiu sentença, o juiz decidiu que a pessoa não tem direito a medicamentos, não cabe agravo de instrumento, mas poderá caber apelação. Ou seja, agora você vai recorrer da sentença que não deu os medicamentos para dizer, olha, meu cliente merece o medicamento. Por quê? Porque ele tem a doença, porque o direito à saúde. Então fica a coisa muito mais fácil, porque tem sentença. Resumindo, quais são os grandes marcos temporais? Se houve uma decisão no processo, provavelmente, e isso de maneira assustadora, você pode voltar para aqui as peças que mais caem para o OAB, ou aqui, ela vai estar que são a apelação e o agravo de instrumento. Então você ou vai se for uma decisão precária, uma decisão interlocutória que o juiz não proferiu sentença, agravo de instrumento. Se o juiz já proferiu sentença, provavelmente vai ser uma apelação. Beleza? Massa. Então você já tomou a decisão de saber que há uma petição inicial, houve contestação, ou não houve, professor, mas tem uma decisão interlocutória, agravo de instrumento. Se houve uma sentença, apelação. Beleza? Massa. Professor, mas e se não tem petição inicial? O que é que eu devo fazer? Aí a gente vai para a peça que mais cai, que é o mandado de segurança. Porque a gente ensina que tem formas de eliminar, por exemplo, as outras peças. Ah, professor, eu tenho medo em direito administrativo. Cai habeas data, mandado de junção. Isso aí geralmente fica em direito constitucional, tá? Vou falar a verdade, assim, é exceção. Mas fica muito fácil, por exemplo. A habeas data, a gente ensina que geralmente é para retificar informações da pessoa e tem que ter a negativa ali, né? Se não for isso, já não é habeas data. Professor, mandado de junção. Ele tem que dizer que tem que faltar uma norma regulamentadora. Se não, não é mandado de junção, né? Professor, pode ser uma ação popular. A gente vai te ensinar e falar, não, ação popular ele vai ter que dizer que tem que ser algo relacionado ao direito à nacionalidade. Ele vai ter que dizer que é relacionado a um aspecto que ele está querendo, enfim, envolver algo lesivo, a moralidade, por exemplo. É o que ele direciona para a ação popular. Porque a gente ensina com bastante foco, é só você abrir o primeiro artigo da ação popular, abrir o primeiro artigo da lei de habeas data, abrir o primeiro artigo da lei de mandado de justiça, você já sabe o que é a definição. E aí a gente chega no mandado de segurança, que é quando ele dá as maiores dicas, que é uma das peças que mais cai. O mandado de segurança, ele já vai dizer, olha, eu tô querendo isso e eu tenho direito líquido e certo. E ele vai dizer na peça sempre, ele vai dizer assim, não há dilação probatória. E essa é a palavra-chave. Se ele disser, olha, aponte isso na sua vida. Se ele disser um caso muito emblemático, de maneira muito urgente, mas se ele chegar no final, feito já aconteceu em exames do OAB e falar assim, há dilação probatória. Há dilação probatória. Repito, não cabe mandado de segurança se houver dilação probatória. O que significa isso, professor? A necessidade de juntada de mais documentos, a necessidade de escutar provas testemunhais, a necessidade de escutar mais pessoas. Logo, não cabe mandado de segurança. Agora, ele vai lá e dizer, olha, o direito do cliente é direito líquido e certo, tá na lei 12.016. Ele vai botar lá durante o enunciado a seguinte expressão, não há dilação probatória. Aí você vai olhar essa palavra e falar assim, meu amigo, deixa eu abrir, passei papai. Por quê? Porque se não há dilação probatória, cabe mandado de segurança. Então grave isso aqui para você não errar. Se
há necessidade de dilação probatória, não pode ter mandado de segurança. Então você entra com a ação ordinária de indenização normal. E, novamente, se houver necessidade de dilação probatória, não cabe mandado de segurança. Se não há necessidade, ou seja, todas as provas estão provadas, aí você pode ingressar com mandado de segurança. Assim, você agora já sabe o que fazer. Professor, se há uma petição inicial já foi proposta, tranquilinho, porque ou vai ser uma contestação, você vai ter que defender o cara, ou então a pessoa que você está sendo advogado, ela perdeu numa decisão interlocutória, você vai entrar com agravo de instrumento, ou provavelmente você vai entrar com apelação. Essas são as três que mais caem na prova da OAB. Isso quando já tem processo proposto, tá? Ah, professor, mas se não tem processo proposto, então você vai ter que entrar com a petição inicial, vai ter que propor o processo. E aí você já identifica, pô, ele tá dizendo, não tem, não, você propõe a ação cabível, propõe, e ele vai narrar que não teve processo ainda. Então, ou você vai entrar com a ação de procedimento comum, que vai ser uma ação indenizatória, ou você vai entrar provavelmente com mandado de segurança, nas duas que mais caem. O que é que vai diferenciar, distinguir uma da outra? Provavelmente e tão somente a necessidade de ter dilação probatória ou não. Se houver necessidade de produzir provas, ação de procedimento comum, ação indenizatória, por exemplo. Se todas as provas estão comprovadas, se não há necessidade de dilação probatória, mandado de segurança. Detalhe, que já caiu em prova da OAB recente e teve gente que escorregou por isso. Você não vai mais descarregar. Você pegou aqui, né, o filé da muriçoca, como eu digo, parabéns, show de bola, vamos passar.